Olá, queridos, meu nome é Matheus Maia e esse é o canal Liderança Relacional. Vídeos curtos e objetivos com novidades que vão abençoar a sua vida, a sua liderança e o seu ministério. Vem comigo, vamos aperfeiçoar a nossa atuação na liderança do Reino de Deus. Olá, queridos, obrigado mais uma vez por participar deste canal. Hoje nós queremos aproveitar que no último vídeo falamos sobre o significado da liderança. Eu sei que não pudemos tratar muito sobre o significado, mas demos muitos exemplos e muitas formas que nós podemos liderar. Mas hoje eu queria tratar sobre esse significado fazendo um contraponto com a administração, trazendo também o significado da administração. Pois é, liderança, nós falamos que liderar é influenciar pessoas, levar pessoas de um ponto A para um ponto B. O líder é aquele que comunica a visão, é aquele que comanda uma equipe para um destino específico, para metas e objetivos específicos. E é muito mais do que isso. É aquele que tem uma postura de cuidado. É aquele que consegue entender que ele precisa ouvir a todos, que ele precisa reunir a todos e levar essa equipe a um objetivo comum. Já o líder cristão é diferente, ele faz as mesmas coisas, mas ele não é um líder sozinho. Ele ensina aquilo que ele aprendeu da palavra, aquilo que lhe foi comunicado através do Evangelho. Na verdade, ele é um líder segundo Cristo, por isso que é líder cristão. E ele, apesar de ter seguidores que o seguem humanamente, assim como Paulo falou, sejam meus seguidores. Aí a gente não pode esquecer que, moralmente, espiritualmente falando, ele também leva essas pessoas a seguirem a Cristo. A razão final da liderança cristã é fazer seguidores de Cristo. Esse é o alvo do líder cristão. E aí eu quero te perguntar, você é um líder? Segundo aquilo que a gente colocou aqui, você influencia pessoas? Você é um líder cristão? Você conduz pessoas a serem como Cristo e seguirem a Ele? Mesmo estando em outra esfera que não seja eclesiástica? Agora vem aquilo que eu falei, o administrador. Quem ele é? O administrador é aquele que cuida de métodos, estratégias, cuida da logística, do planejamento. O administrador é um especialista na organização. Ele pode lidar com finanças, ele pode lidar com materiais, ele pode lidar com a estatística, ele pode lidar com a logística, inclusive com os recursos humanos. É aquele que faz o planejamento inteligente para que as pessoas cheguem de forma eficiente à meta estabelecida. A gente pode dizer que o administrador é um verdadeiro estrategista. Ele tem a visão de um todo, de uma empresa, de uma igreja, de uma instituição. Eu penso que naquele tempo lá da igreja de Atos, a igreja primitiva, a gente pode considerar que os diáconos eram os administradores daquele tempo. Eram aqueles escolhidos pelos discípulos que tinham reconhecimento da igreja para poder administrar, para poder servir as mesas, como a própria palavra diz, para poder distribuir os alimentos, para poder organizar toda aquela estrutura que servia à igreja. Mas algo eles tinham de precioso, eles não eram especialistas como nós temos hoje especialistas ou pessoas especializadas na administração, mas todos eles tinham um reconhecimento da igreja. Todos eles eram homens de caráter. E agora eu quero falar um pouquinho dessa diferença entre liderança e administração. Por mais que um líder ele possa ser um administrador, muitas vezes ele coloca pessoas ao seu lado para administrar. E por mais que um administrador também possa ser um líder, nem sempre ele é um líder. Muitas vezes a cabeça dele está voltada para a questão operacional. Então, nesse quadro aí que você está vendo, nós vamos falar sobre algumas diferenças básicas entre a liderança e a administração. Enquanto a liderança ela reúne as pessoas, uma equipe para liderar, a administração reúne os recursos para suprir essa equipe, esse grupo. A liderança ela comunica uma visão, enquanto a administração organiza os meios pelo qual alcançar esta visão comunicada pela liderança. A liderança toma decisões pelo grupo e para o bem de todos, enquanto a administração acata as decisões da liderança
para o bem do grupo. A liderança, ela orienta, ela comanda e leva os liderados do ponto A para o ponto B, enquanto a administração planeja, desenvolve métodos que vão ajudar a chegar de forma mais rápida e eficiente do ponto A para o ponto B. A liderança relaciona-se com as pessoas que lidera e as dirige, as orienta a cumprirem a missão dada. Enquanto a administração, à medida também que vai se relacionando com essas pessoas, vai pensando nos recursos que vão ajudar a dar continuidade a essa missão. A liderança define metas, aponta os objetivos, enquanto a administração pensa em como alcançar as metas através de um planejamento inteligente. A alma da liderança é a direção, enquanto a alma da administração, veja aí, é a organização. Liderar tem a ver com fazer as coisas certas, enquanto administrar tem a ver com fazer as coisas do jeito certo. Liderar tem mais a ver com ser, ou seja, eu lidero pelo meu exemplo, eu lidero pelo meu testemunho, enquanto a administração tem mais a ver com fazer. Eu administro organizando etapas, criando métodos, implementando métodos, sabe? Reunindo recursos, pessoas. Veja que todos os dois são importantes, mas a liderança sempre vem antes da administração. Você pode ser até um bom administrador, mas isso não significa que você será um bom líder. Se você almeja o nada, vai receber menos ainda sem uma direção. Se você deseja ser um bom administrador, você precisa de alguém liderando, ou você precisa ter essa visão de liderança, uma pessoa apontando a direção. Um líder pode administrar, mas quando o grupo se torna muito grande, ele precisa se preocupar mais em orientar e treinar pessoas ao lado dele para que possam assumir posições e carregar essa visão da entidade, da igreja, da empresa, do que ficar se preocupando com pequenos detalhes. A administração sem liderança, é como um barco sem leme. Eu vejo isso. E a liderança sem administração é o barco com leme, mas muitas vezes sem os recursos suficientes para chegar até a outra ponta. Vai faltar comida, vão ter que fazer um racionamento, vão ter que fazer jejum por alguns dias para completar essa missão. E aí? Me fale um pouquinho de você. Quem que você é? Você é um líder ou um administrador? Para qual lado você tende mais? Você dá mais as direções, a meta, os objetivos, relaciona-se com as pessoas, ou você está muito preocupado com os detalhes, como organizar, como fazer a logística. Um dos problemas que nós encontramos hoje nas igrejas é pastores, líderes que são muito operacionais e esqueceram-se do hábito de meditar na palavra, esqueceram-se o objetivo do ministério que está ali em Efésios 4, de preparar as pessoas através dos ministérios que eles receberam. Então, eu quero deixar aqui para você a dica, Começa a pensar aí, Você tem sido mais operacional ou mais espiritual? Não que alguém que seja administrador não possa ser espiritual, mas é porque nós, como os líderes cristãos, líderes eclesiásticos, precisamos pensar que nós temos um grupo e nós precisamos treinar a próxima geração. Alguém certa vez disse: que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos? E outro falou: essa pergunta ou essa expressão está errada, Nós temos que perguntar que filhos que nós estamos deixando para o mundo, porque são as pessoas que modificam o mundo. Jesus, quando olhou para aquelas multidões, viu que eles eram ovelhas sem pastor e teve compaixão delas. E ele disse: a seara é grande, mas peça ao Pai trabalhadores para fazerem a colheita. Sabe, nós temos muitos cristãos do Brasil, muitos evangélicos, muitas pessoas que dizem que amam a Deus e que são crentes, mas nós temos poucos obreiros, poucos discipuladores, poucas pessoas que foram ensinadas a cuidar. E por isso não têm cuidado de outros. Há uma necessidade de uma liderança relacional, de uma liderança vivencial, uma liderança que carregue pessoas de um ponto A para um ponto B.
e que cuide dessas pessoas até o fim. Vamos nos lembrar que lá em João 13:1, João, quando começa a descrever ali os últimos dias de vida de Jesus, disse que ele amou os seus e os amou até o fim. Eu quero orar por você nessa hora e eu quero pedir para que Deus traga discernimento sobre a sua vida, para que você entenda em que ponto você está e quais as mudanças que você precisa fazer para exercer aquilo que Deus te chamou. Talvez Deus te chamou para ser um bom líder, seja um bom líder. Talvez Deus te chamou para ser um bom administrador, seja um bom administrador. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por mais esse, Deus, tempo aqui junto com os meus ouvintes, que o Senhor possa os abençoar na liderança, que eles possam entender, Deus, que liderar não é administrar e administrar não é liderar, mas que cada qual tem um objetivo, uma função, e que eles possam, Deus, ousar cumprir apenas o que o Senhor os chamou para fazer. Ó Deus, que os líderes possam treinar outras pessoas, que os líderes possam cuidar de outras pessoas, se relacionar com outras pessoas e deixar de serem meticulosos, detalhistas, perfeccionistas e que possam usar o seu grupo para encontrar talentos, pessoas que possam administrar. Que também os administradores possam se sujeitar à liderança, à visão da liderança e que eles possam entender que há os que lideram e aqueles que administram e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Amém. Obrigado mais uma vez por passar esse tempo comigo. Por favor, compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de mais alguém. Dê um like aí no canal e se inscreva, por favor. Sua é a vitória em Cristo na liderança.